Márcia. O AI for Good é um programa dedicado a tecnologias. O AI for Good é um programa dedicado no desenvolvimento de tecnologias baseadas em inteligência artificial, com foco em impacto social positivo. O nosso propósito é reunir aqui neste palco, hoje, o que a gente considera os maiores e melhores fazedores e inventores do Brasil dentro da temática de inteligência artificial. Trata-se de uma iniciativa voltada para pessoas que fazem acontecer, independente do estágio em que se encontram na vida ou na educação. Juntos, criamos, empoderamos e aceleramos pessoas e projetos. O AI for Good é um projeto extremamente especial para mim, pois conecta diretamente com a minha história pessoal e com algo que eu acredito ser, na realidade, uma das maiores brasilidades, maiores qualidades do nosso país: a arte da gambiarra. Eu cresci vendo como a criatividade brasileira transforma as limitações em oportunidades. E é exatamente esse espírito criativo e inovador que também estão presentes em mim que queremos incentivar dentro do AI for Good. Esse ano o AI for Good ele tem como tema prevenção, mitigação e gerenciamento de desastres naturais. Foi por isso que a gente começou com esse vídeo. Esse vídeo tem muito respeito à minha história. Vocês viram uma casa e um carro passando no início, aquela casa de um grande amigo meu, que eu passei muito tempo durante a minha infância e minha adolescência. Isso afetou amplamente minha cidade, 80% atingida. Esse vídeo ele foi desenvolvido por um videomaker que ele foi extremamente importante na cobertura das enchentes no Rio Grande do Sul e na minha cidade, São Leopoldo. E ver isso, sabendo que eu sou uma doutoranda, uma pessoa que acredita muito em tecnologia para impacto, e acompanhar isso daqui dos Estados Unidos enquanto eu faço meu doutorado, foi muito dolorido. Porque eu pensei, eu não consigo fazer nada. E quando eu recebi a proposta de ser vice-presidente do AI for Good, tudo fez muito sentido para mim, porque a gente precisa usar tecnologia para impacto. E uma das coisas que mais está afetando o nosso país hoje em dia são a crise climática e o quanto ela está afetando a vida das pessoas. E perfeito, com essa temática de inteligência artificial, comunicação e trazendo inovação para o centro da mesa, eu gostaria que vocês recebessem Nilce Moreto e Leon Martins como representantes e moderadores aqui do AI for Good desse ano, com mais de 20 milhões de seguidores em todas as redes sociais somadas. Eles estão aqui hoje, então recebam com uma salva de palmas Nilce Moreto. Oi, gente. Meu microfone está funcionando? Tá? Deixa eu só fazer uma troca aqui. Eu posso trocar esse por esse? Por favor. Gente, obrigada pela recepção. E eu tinha feito um texto, quando eu estava lá no Canadá, para agradecer o convite, explicar por que estamos aqui. Eles falaram do Leon? Vocês anunciaram o Leon também? Desculpa, eu não ouvi. O Leon não pôde vir, porque no domingo ele passou por uma crise de apendicite e acabou sendo operado. Mas acabei de falar com ele está triste por não estar aqui, mas muito honrado com as mensagens que eu estou transmitindo de vocês, que vocês mandaram para ele. E muito obrigada, viu, pelo carinho que a gente já está trocando aqui. E eu escrevi esse texto lá do Canadá porque eu acompanho a conferência já tem um tempo, pelas redes sociais. E lá de onde eu estava, eu falei, eu imagino que vai ser assim. E escrevi um texto bonito, bem jornalístico, falando, olha, as minhas expectativas foram superadas, né? O convite foi muito bem aceito, olha que honra estar aqui. Só que eu cheguei aqui, gente, e o que eu escrevi não contempla o tanto que as minhas expectativas foram superadas em estar aqui. Vocês são espetaculares, essa conferência é espetacular. Eu participei do painel dos embaixadores e foi emocionante demais ver brasileiros realizando transformações. E é disso que a gente vai falar aqui hoje. E ontem eu fiquei sabendo que o nosso encontro ia coincidir com o cacique Raoni aqui na sala ao lado. E aí eu dei uma bambeada. Eu falei, meu Deus, que responsabilidade. E, assim, experiência, né? A palestra dele é inspirando jovens líderes para transformar o mundo. Se eu não estivesse aqui com vocês, certamente estaria lá.
Mas aí eu me dei um clique, eu falei, lá ele vai inspirar jovens líderes. Aqui a gente vai conhecer o trabalho de jovens inspirados, que já estão fazendo, já estão realizando. E vou para o meu texto agora, para não falar nada que não seja correto, porque é o que vocês merecem por estarem aqui, depois de passarem por uma seleção de 400 equipes, não é isso? 10 foram aceleradas, e nós temos 3 projetos para apresentar para vocês. Por que que eu fui escolhida para estar aqui? Uma escolha que eu agradeço muito ao pessoal do AR for Good, mas eu consigo entender, porque inteligência artificial e impacto social e impacto ambiental são 2 temas que permeiam o nosso trabalho, o meu e do Leon. Vou sempre trazer ele para essa conversa, tá, gente? Porque são as nossas grandes preocupações, a gente entende a dimensão desses 2 assuntos, desses 2 temas. E por isso também eu estou muito honrada de estar aqui, porque eu também vejo um reconhecimento do que a gente faz na internet, né? Lá da nossa casa. Às vezes a gente não acha que está alcançando, e tá. Carreguem isso, sempre. O vídeo de abertura já nos deu uma ideia da dimensão desafiadora, né, do que é a proposta desse encontro aqui. O efeito das alterações dramáticas do clima na Terra é um problema de todos nós. Não tem ninguém escapando disso. As mudanças climáticas são uma realidade, e embora esse possa ser um chavão, uma frase muito batida para todo mundo que está aqui, que é informado e é interessado, a gente ainda tem o problema de internalizar isso, disso ser o topo da agenda, né, de ser um assunto tão falado quanto é necessário se falar dele. A verdade é que a nossa sociedade ainda não fala o tanto necessário para o nível do problema. E o poder destrutivo desse desequilíbrio climático exige que esse assunto esteja no topo. Do outro lado, temos inteligência artificial, que eu acredito que todos vão concordar comigo que está no topo da agenda, né? Para o bem e para o mal. A gente sabe que tem experiências muito sérias, mas sabe também que existe um hype, né? Que está gerando uma fortuna, muito dinheiro envolvido. E eu acho que essa é a sacada desse evento. É unir o que precisa ir para o topo da agenda com muita urgência e o que está no topo da agenda. E a nossa visão aqui, nós trabalhamos um tempo com o pessoal que idealizou esse momento para nós, e a visão aqui ela é crítica com relação à inteligência artificial. Eu sei que tem gente que idolatra, eu sei que tem gente que demoniza, não é o nosso papel aqui. Para nós, inteligência artificial é uma ferramenta, é um instrumento. E ninguém também é ingênuo de não perceber do que estamos falando, né? Se ela completar esse desenho que se adivinha, que se propõe, né? Se a potencialidade da inteligência artificial for alcançada, a gente sabe que nós vamos ter um mundo muito radicalmente diferente do que estamos acostumados. E aí eu vou citar só 2 momentos. Mercado de trabalho, formas de ensino e aprendizado, dramaticamente diferentes. Como a gente lida com isso? Eu acredito que o único caminho, e é o que a gente se propõe a fazer aqui, é se apropriar disso. É tomar posse dessa ferramenta, entendê-la, dissecá-la, né? E foi esse o desafio dado às nossas equipes. Estão sorrindo ali. Foi isso que elas apresentaram. Essa união do problema, uma ferramenta e uma solução. Resumindo. Então, teremos a oportunidade hoje de conhecer o projeto BT Tracker, um sistema desenvolvido para prever, monitorar e combater focos de queimada na Amazônia Legal. O time é composto pela Gabriele, que está ali, o Fernando, a Gabriele vai estar com a gente daqui a pouco, o Fernando e o Matheus, que não estão. Esse time ele propôs o uso da inteligência artificial para organizar os dados históricos de queimadas na Amazônia, combinando com dados levantados por sensores para criar um modelo preditivo de áreas de risco para incêndios. Quando a gente visualiza a imensidão dessa área de que a gente está falando, a gente intuitivamente já consegue contemplar a dificuldade, né? Vocês já pensaram nisso? A vastidão
os meios de se alcançar, de fazer a logística. Pois é, imagina para mandar resgate, para mandar equipes para combater os incêndios, se você não sabe onde eles vão acontecer. Então, antecipar a possibilidade desses incêndios poderia ser um grande avanço no combate ao fogo, e foi esse o projeto. A gente também tem conosco o projeto Resiliência, da Raíssa, do Rodolfo. Cadê a Raíssa e o Felipe? Então, ó, fala oi para a galera. Isso aí. O Rodolfo vai estar com a gente. O sistema busca responder à pergunta: o que indivíduos e administradores públicos devem fazer para lidar com os impactos das mudanças climáticas, considerando a velocidade dessas transformações e, muitas vezes, um déficit técnico para enfrentá-las. Como elaborar e implementar planos de ação levando em conta as especificidades de cada cidade, de cada região. E mais importante, como engajar a população e a classe política, precisa estar engajada, para interagirem com essa ferramenta. Eles vão nos contar daqui a pouquinho. Mas antes, e eu já vou convidar aqui para tomar o seu lugar, o Fernando, a gente vai conhecer a iniciativa Floodcasting XAI, também conhecida como Floodcasting Shy, né, Fernando? Ganhou um apelidinho aqui. Foi apresentado pelo Fernando, pelo Luan, que está aí. Fala oi, Luan, para o pessoal. Memorizem esses rostos, viu, gente? E tem o Leonardo também, que não está. Mas, enfim, esse sistema busca responder como o uso de inteligência artificial, com o uso da inteligência artificial, o problema das inundações rápidas em São Paulo. O vídeo de abertura nos lembrou da tragédia do Rio Grande do Sul, e a gente não pode esquecer da Bahia, de Minas, Petrópolis, Rio. Se você tem vínculo com outra cidade no Brasil que passou por isso, você pode colocá-la nessa lista aí também. Porque nas grandes cidades, e às vezes até nas pequenas, a chuva já virou um momento de incerteza. Quando começa a chover, as pessoas se perguntam cada vez mais: é só uma chuva forte? Vai alagar minha rua por algumas horas? É algo que coloca em risco a minha vida? Eu realmente tenho que sair daqui? Então, a proposta que o Fernando vai apresentar é a criação de um modelo preditivo, em tempo real, para alertar sobre a possibilidade de enchentes rápidas. Mas o sistema também tem outro desafio, porque existe um receio com a inteligência artificial, e o desafio é desvendar e explicar para desmitificar. É um grande desafio, mas o Fernando vai explicar para a gente. Boa tarde a todos. Boa tarde. Vocês já pararam para pensar que objetos às vezes contam histórias? Às vezes você tem um quadro, um brinquedo, um colar, alguma coisa que eterniza uma pessoa, um momento que se foi. Então, eu vou contar rapidinho o caso da dona de casa Sabrina, que tinha um quadro da mãe dela que faleceu. E guardava aquele quadro com muito carinho, guardava álbuns de fotos, guardava várias coisas. E dia após dia, aquelas coisas traziam recordações e bons momentos para ela. Até aquele dia. Aquele dia que começou a chover, e choveu tanto que a água subiu 1,5 metro dentro da casa dela e levou tudo. Ela perdeu o álbum de foto, perdeu as lembranças, perdeu até o quadro da mãe dela. E aquelas coisas para ela eram mais valiosas do que outros bens materiais que você poderia comprar de novo. Aquelas lembranças não voltavam mais. Aquilo era uma perda irreparável. Essa história não é uma história fictícia, é uma história verdadeira, contada em uma reportagem da BBC, sobre uma das milhares de vítimas atingidas pela tragédia em Porto Alegre que chocou o Brasil em 2024. Só que essa também não é uma história nova. Ano após ano, a mesma história se repete. Só na cidade de São Paulo, a gente tem registro de mais de 700 inundações por verão, que causam prejuízos da ordem de milhões de reais todos os anos. Agora, o que poderia ser diferente, né? O que o governo poderia fazer? O que a população poderia fazer? O que eu poderia fazer para atacar um problema tão grande e difícil como esse? Bem, a maneira que eu entrei nisso foi através da tecnologia, da inteligência artificial para a prevenção, antes que o problema aconteça. Mas para explicar isso, eu vou voltar um pouquinho no tempo, rapidamente.
Desde criança eu tive um gosto muito grande por atacar problemas, passar tempo ali, especialmente com matemática, desenvolvi um amor por passar horas e horas pensando em problemas. Isso daí me levou a sair do Ceará, no Nordeste do Brasil, para estudar engenharia no ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, e posteriormente a estudar inteligência artificial em uma pós-graduação, onde eu conheci o professor Leonardo. Então, o professor Leonardo é um pesquisador apaixonado pelo que faz, e com ele comecei a fazer pesquisas sobre IA, sobre desastres, sobre enchentes, sobre inundações, e começamos a desenvolver isso, em particular na cidade de São Paulo. Então a gente começou a fazer o que pesquisadores fazem. A gente escreveu artigos, a gente apresentou trabalhos, e assim tem feito. Só que a gente decidiu dar um passo além. Então, juntamente com o pesquisador Luan Baraúna, que se juntou a nós desenvolvemos um produto, um protótipo, que se chama Floodcasting XAI. A ideia dele é a seguinte: nós temos dados públicos de alta frequência a cada 10 minutos, coletados de várias estações na cidade de São Paulo, dados de chuva, dados de nível de rio. A gente capta esses dados, alimenta em modelos de inteligência artificial e busca fazer predições a respeito do nível do rio, modelagem hidrológica em geral, com o intuito de emitir alertas. Alertas por quê? Porque seria interessante saber quando que o nível do rio vai chegar em níveis críticos antes que ele de fato chegue, para que as pessoas possam se proteger, guardar os seus objetos de valor, guardar a sua família, guardar mesmo as suas próprias vidas. E assim nasceu Floodcasting XAI. Nós começamos a desenvolver isso, estávamos muito animados, mas eu lembro de um dia específico que eu fui mostrar essas ideias para um outro pesquisador de um centro de sistema de alertas também, e a reação dele me marcou. Ele disse algo mais ou menos como o seguinte: muito legais esses seus algoritmos, bacana mesmo, pena que eles são uma caixa preta. Caixa preta? Exato, ali eu me deparei com a realidade de que inteligência artificial, por vezes, é muito criticada por ser o que em inglês é chamado de black box, né? São modelos, algoritmos que funcionam em geral, mas que são de difícil interpretação. O funcionamento é meio que obscuro. Eles recebem dados, eles processam dados, eles emitem resultados, mas meio que ninguém sabe direito como. E por isso, pesquisadores mais conservadores, às vezes, tendem a rejeitar esse tipo de soluções e preferem confiar em modelos físicos já bem estabelecidos, modelos baseados em equações bem entendidas, bem interpretadas, e acabam rejeitando. O problema é que essa é uma ferramenta muito poderosa para a gente simplesmente ignorar. Então, nós começamos a estudar também maneiras daquilo que se chama na literatura de explicabilidade ou interpretabilidade. A ideia é abrir a caixa preta. Nós não queremos apenas um modelo que funcione, mas um modelo que inspire confiança, um modelo que faça com que as pessoas queiram adotá-lo. No Brasil, em empresas, em órgãos, em instituições. E com isso nós passamos a desenvolver essas técnicas de estudo que trariam mais confiabilidade e transparência para a nossa ferramenta. Então, o nosso protótipo tem alguns diferenciais, é uma ferramenta open source, é aberta, isso tem trazido mais voluntários para trabalhar conosco. Ele funciona em tempo real, como eu falei, a gente tem atualizações a cada 10 minutos, o que permite atacar o problema das enchentes rápidas, e a gente estuda também como trazer transparência para esse modelo. Bem, novos voluntários têm surgido, isso tem nos animado, pessoas dispostas a empregar seu tempo livremente para evoluir nessa causa. Só que a gente quer mais, a gente busca expansão, busca colaboração. O CEMADEM é o Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, e ele já tem cooperado conosco e tem prometido cooperar ainda mais, o que tem nos motivado bastante. Outras empresas como a LTecno também já têm demonstrado interesse em implementar essa solução no serviço para a Defesa Civil, na cidade em que eu moro, em São José dos Campos, e a gente quer ainda mais. A gente quer parcerias com o Google, por exemplo, que tem um produto brilhante chamado Flood Hub. Só que esse produto ainda não tem cobertura em muitos lugares, como, por exemplo, São Paulo, Porto Alegre, onde aconteceram essas enchentes, e, pelo que nós entendemos, ele também não é focado em inundações repentinas, que é o que a gente está tratando aqui. Então, nós queremos entregar para a sociedade modelos que sejam não apenas eficazes, mas também confiáveis. Investir em sistemas de alertas traz um retorno altíssimo. Um estudo da Agência Nacional de Água diz que R$1 investido em sistema de alerta pode evitar mais de R$600 em reparação. Então, é para isso que a gente está aqui.
A gente ama inteligência artificial, matemática, mas a gente quer aplicar para coisas que importem, resolver problemas das pessoas. Nós queremos uma sociedade em que a tecnologia seja usada para o bem. Muito obrigado. Obrigada, Fernando. Em nome do evento, em nome do AI for Good, eu quero parabenizar vocês por essa jornada, por tudo que vocês já conquistaram, e eu tenho certeza que vocês vão conquistar muito mais. Muito obrigado. Obrigada, viu, pelo esforço. E agora a gente vai ouvir o Rodolfo explicar para a gente o que é o projeto Resiliência. Rodolfo. Obrigado. Aqui é o passador de slides. Vocês me ouvem bem? Maravilha. Muito bem. Parabéns. Antes de começar, eu só quero dar um check e olhar para alguns rostos conhecidos, a minha rede de apoio, quem aceitou o convite de estar aqui e de sorrir para os momentos em que, nesse pitch, o nervosismo se fizer mais forte. Obrigado por estarem aqui. Meu nome é Rodolfo, eu vou apresentar o Resiliência IA e o nosso sonho é poder falar de adaptação climática com justiça social. Eu espero que a nossa mensagem faça sentido para todos vocês. Mas antes da gente começar propriamente, eu queria, para aqueles que se sentirem confortáveis para isso, que fechassem os olhos muito rapidamente. Eu prometo que vai ser rápido. Tentem, com os olhos fechados, imaginar uma casa simples, onde as paredes têm marcas de umidade. Uma casa onde moram 6 pessoas. Você tem 6 anos. Nessa casa existe um guarda-roupa pequeno, capaz de guardar pouquíssimas roupas. Numa determinada noite, chove bastante lá fora, mas não é o barulho da chuva que te acorda, e sim os sons assustados que a sua mãe faz, desesperada. O portãozinho de madeira que dá acesso à casa ameaça cair com a força da enxurrada e a sua mãe usa sacos de cimento para tentar conter a força da água. Ela faz o melhor que pode, mas com o tempo a água passa pelas frestas, o nível da água aumenta e a sua mãe faz o que pode e te coloca no lugar mais alto daquela casa, o sofá. E você percebe que ela reza baixinho para que a água e a força da água não leve tudo o que ela conquistou. Independentemente se você conseguiu fechar os olhos ou não, eu peço que vocês voltem a atenção, reabram os olhos e pensem comigo nessa pergunta. Quantas histórias como essa acontecem Brasil afora repetidamente? A emergência climática afeta mais intensamente as populações mais vulneráveis, negras, periféricas, amazônicas e pobres. Apesar disso, falta compromisso político, falta capacidade técnica, faltam ferramentas eficazes capazes de qualificar o processo de tomada de decisão dos nossos governantes. Mas falta também uma outra coisa: o senso de urgência, o entendimento de que esse desafio precisa ser endereçado agora. No Brasil, nos últimos 10 anos, os desastres naturais dobraram. 90% dos nossos municípios têm áreas sob risco climático, mas, curiosamente, apenas 7% deles têm estratégias de adaptação. 15 das nossas 27 capitais não possuem planos ou estratégias sistematizadas de ação climática. 2.500 escolas públicas hoje estão ameaçadas e estudantes que perdem um mês de aula têm 42% menos chances de concluir o ensino médio. E o que acontece quando estudantes não concluem o ensino médio? As consequências vão além: desemprego, pobreza, vulnerabilidade e o entendimento de que essa realidade não deve ser entendida como um problema do futuro. Ele está aqui hoje. Mas existe uma fresta de oportunidade, uma janela.
Com a Lei 14.904 do ano passado, de autoria da deputada federal Tabata Amaral, pela primeira vez o Brasil conta com legislação que determina a necessidade de municípios brasileiros de construírem planos locais de ação climática. Com a COP30 acontecendo em Belém em novembro, a gente tem uma oportunidade imperdível de fazer do Brasil um país com cidades mais resilientes. Um Brasil sem resiliência, portanto, é um Brasil onde precisa haver incidência política. Os nossos governantes precisam entender que esse desafio é deles também e passa pelo compromisso que eles assumirão com esse desafio. É também um país em que precisa existir capacitação técnica, formação para que boas decisões possam ser tomadas, para que políticas públicas sejam bem implementadas. Mas também existe a necessidade de ferramentas capazes de guiar a construção desse trabalho. É por isso que nós desenvolvemos, um grupo de professores de escola pública, desenvolveu o Resiliência, Fortalecimento Climático Municipal, uma plataforma web com inteligência artificial desenvolvida para gestores municipais que entrega a solução da seguinte forma: a partir da análise e de integração de uma série de dados complexos, a nossa ferramenta é capaz de entregar rapidamente diagnósticos sobre os riscos e vulnerabilidades climáticas dos nossos municípios e categorizá-los. A partir disso, a nossa ferramenta também consegue entregar recomendações de políticas públicas contextualizadas para os municípios, para que os nossos governantes saibam o que fazer. De um modo geral, em 3 passos, como é que funciona? Primeiro, a gente precisa parametrizar a memória da nossa ferramenta e alimentar com uma série de dados. Mais de 500 índices existem à disposição dos tomadores de decisão, mas eles estão dispersos. A nossa ferramenta pega todos esses índices, analisa esses dados, complementa esses dados com informações que o próprio município vai fornecer e ele consegue fazer essa matriz de categorização. Entender se o município é resiliente, é intermediário ou está numa situação de vulnerabilidade climática. A partir daí, a partir desse diagnóstico, a nossa ferramenta entrega recomendações de políticas públicas e um plano de ação para que possa ser devidamente implementado com o apoio de toda a sociedade. Em resumo, se vocês saírem dessa sala hoje tentando entender o que nós estamos fazendo e construindo, a gente tentou resumir em uma frase: a gente transforma dados dispersos em ações concretas. Porque o nosso objetivo é que, com planos locais de ação climática bem elaborados, bem implementados, bem monitorados, nós seremos capazes de, no Brasil, garantir redução da vulnerabilidade climática, continuidade das funções essenciais e maior capacidade adaptativa. Por que a inteligência artificial ela é estratégica no nosso projeto? Porque ela não só automatiza a análise de dados, como ela identifica padrões de risco, aprende com experiências de municípios semelhantes, mas, sobretudo, gera recomendações personalizadas e escaláveis. O nosso sonho é que, a partir da identificação de riscos, a partir da definição de medidas preventivas, de monitoramento contínuo e de integração com políticas públicas, a nossa solução seja capaz de entregar resultados que verdadeiramente importam, entregando mais preparo para as cidades brasileiras. E para quem ainda não tiver entendido o que é o Resiliência, o nosso sonho, o nosso desejo, o nosso trabalho é que a nossa ferramenta seja uma bússola para a resiliência climática, uma ponte entre o hoje e o amanhã resiliente com que sonhamos. Tudo isso porque nós estamos convencidos de que todos os cidadãos brasileiros têm direito a um meio ambiente equilibrado para as presentes e futuras gerações. Em novembro, como eu já disse, na cidade em que eu escolhi morar pelos próximos anos, Belém, a gente vai receber o maior evento que vai refletir sobre o futuro do nosso planeta. E a pergunta que eu gostaria de fazer é se o nosso país está pronto para liderar esse evento. A gente está com a coragem necessária para encarar os nossos desafios.
A crise climática não é neutra. Não é à toa que são populações mais vulnerabilizadas as que mais sofrem com efeitos para os quais elas não contribuíram. Quando chegar novembro, a gente precisa se perguntar que cidades queremos, que futuro é esse? Qual tipo de adaptação climática o Brasil quer adotar? Ela será antirracista, territorializada, contextualizada com os municípios, ou ela continuará perpetuando desigualdades? Antes de me despedir, tem uma pessoa que eu gostaria de mostrar. O meu microfone falhou, né? A foto da minha mãe ia aparecer aqui. Podem me ajudar com isso? Enquanto a gente resolve, não tem problema. Eu queria apresentá-la porque ela é muito importante. Essa mulher está no centro de tudo que eu já fiz até hoje. A minha mãe, dias atrás, quando eu liguei para ela no telefone e perguntei para ela se ela se lembrava daquela noite em que a água invadiu a nossa casa, ela disse que sim, que ela teve muito medo do volume da água suja, possivelmente contaminada, entrando na nossa casa, que deu muito trabalho limpar a lama que assolou todos os cômodos da nossa casa, que ela lamentou sobretudo todos os dias de aula em que eu perdi. Caramba. Eu aceitei o convite para estar aqui hoje, porque eu estou convencido de que trabalhar por justiça climática, por trabalhar por cidades que sejam resilientes, não é só endereçar a crise climática, é falar sobre justiça. Eu estou aqui hoje porque eu acredito que todo cidadão tem direito a viver com segurança, com dignidade, no espaço em que cresce, em que sonha, em que se desenvolve. Daqui a uma nova década, as nossas crianças irão nos perguntar sobre o que nós fizemos neste momento. Eu pretendo dizer que eu estive ao lado de vocês e que nós decidimos construir um Brasil sobre bases mais sólidas, mais justas, mais resilientes, com o compromisso de transformar cuidado em política pública, dignidade em prioridade e futuro em compromisso real. Mas eu estou aqui hoje principalmente para dizer: segurem firmes na esperança, esse lugar ainda é um lugar seguro sobre o qual se sustentar. Há futuro onde há coragem. Nós somos o time do Resiliência, trabalhamos por soluções que nascem nas cidades e por cidades que inspiram soluções. Muito obrigado, pessoal. Eu queria mostrar a foto dela rapidinho. Tem como? Não tem problema se não tiver. Tá. É porque tava em PDF, eu não entendi o que aconteceu. A gente... Rodolfo, não vá embora, fique. Não se vá. Pena não ter visto a sua mãe, mas depois a gente vai ver com toda certeza. E está aqui o seu prêmio, o prêmio do Grupo Resiliência. Parabéns. Vamos, por favor, parabenizar todo mundo. Vocês estão aqui, já levanta para o pessoal conhecer. Eles podem vir aqui? Levantaram. Gente, é um time, tudo foi feito em conjunto. O prêmio para vocês, parabéns e sucesso aí para tocar para frente, que a gente precisa que saia e que se realize. Caminhando para a parte final do nosso encontro, nós vamos chamar aqui a Gabriele, que todo mundo esperou, porque foi uma jornada para essa menina Instagram. Palmas, ela merece. Vocês não têm ideia do quanto demorou, né, Gabi? Sim, obrigada. E a Gabi vai apresentar para a gente o... Eu estava falando BT Tracker, né? Porque em inglês, chique, BT e tal. BT, gente, vem de boitatá, o que tornou tudo muito melhor. E a Gabriele vai explicar para a gente como esse sistema vai funcionar, né? Sim, obrigada. Boa tarde, gente. Pronto. Então, eu nasci e cresci no norte do país, no coração da Amazônia. Um lugar de uma riqueza indescritível, rios que parecem não ter fim, uma biodiversidade que não existe em nenhum outro lugar do planeta.
e principalmente um povo muito forte e resiliente e acolhedor. Mas ao mesmo tempo em que eu cresci admirando essa grandiosidade, eu vi e vivi o outro lado. Eu cresci vendo o céu coberto por fumaça, os dias pareciam noite, o céu escurecia, tomado pelas queimadas, e o ar irrespirável. Eu lembro de um dia especial em que eu fui almoçar em um shopping da minha cidade, um lugar fechado, climatizado, e mesmo ali a fumaça tinha entrado, e dava para ver e sentir no ar. E foi assim que eu percebi que não existe lugar seguro quando o ar está comprometido. E na noite desse mesmo dia, o cheiro estava no meu quarto. Na madrugada eu não conseguia dormir porque a fumaça tinha tomado tudo, né? Eu dormi com aquele cheiro, com aquele ar. E imaginem, se para qualquer pessoa já é muito difícil, imaginem para uma pessoa que só tem um pulmão, que é o meu caso. Então eu tenho uma limitação física e quando a fumaça chega, o impacto ele não é só ambiental. Para mim ele é um impacto direto, real e físico. Então, por isso, mais do que entender o problema, eu sentia o problema. E aquilo me revoltava porque eu sabia que não era falta de conhecimento, não era falta de tecnologia, era falta de ação no momento certo. Então foi aí que eu percebi que eu não queria só assistir ao problema, eu queria fazer parte da solução. E todos os anos nós vemos os mesmos ciclos se repetirem. Os períodos de seca, aumentos de temperatura e logo em seguida os focos de incêndio. E só no ano passado o Brasil teve mais de 270 mil focos de queimadas. E o Amazonas foi o estado mais afetado. E essas queimadas, elas não são só um número em um relatório, elas não afetam só a floresta, elas afetam vidas, colocam em risco a saúde pública e aumentam as internações por problemas respiratórios. Fecham escolas também. E, além disso, agravam a crise climática. E enquanto nós estamos aqui falando sobre isso, discutindo sobre isso, mais de 18 hectares de florestas estão sendo queimados a cada 18 minutos. Isso equivale a 25 campos de futebol. E agora eu pergunto para vocês, e se fosse com você ou com o seu filho? Então, esse problema ele não é só meu, esse problema ele é nosso. E ele pode e precisa ser prevenido. E foi em busca de mudar essa realidade que nós criamos o BT Tracker. A ideia era simples, e ao invés de apagarmos incêndios, a gente pudesse preveni-los. E foi isso que nós fizemos. Nós criamos uma plataforma que usa inteligência artificial para prever incêndios antes que eles comecem. E como é que funciona, né? Nós coletamos dados climáticos em tempo real de plataformas e de fontes como o INPE. E esses dados eles alimentam os nossos modelos de inteligência artificial e, a partir disso, eles analisam padrões que identificam áreas de risco. E quando o risco é muito alto, a plataforma emite alertas para a Defesa Civil e autoridades para que eles possam agir antes que pequenos focos se tornem grandes desastres. E se a inteligência artificial já é usada para prever epidemias, trânsitos e demandas hospitalares, por que não queimadas? E foi com essa mesma lógica que nós aplicamos o BT Track à crise ambiental, mas de forma acessível, com dados abertos e feito sob medida para a Amazônia. E hoje o BT Tracker é desenvolvido por esse time, gente que, como eu, acredita que a solução precisa nascer de quem sente o problema. E o BT Tracker não é só sobre tecnologia, é sobre saúde pública, é sobre respirar um ar limpo, é sobre salvar as nossas florestas, reduzir as emissões de CO2 e proteger comunidades que vivem no Amazonas e que dependem dela para sobreviver. E muito mais do que isso, né? Desculpa. O que funciona lá pode funcionar em qualquer lugar do mundo. Na Austrália, na Califórnia, na África.
E para mim, o BT Tracker ele não é só um projeto, é um jeito que eu achei de retribuir ao lugar onde eu cresci, onde eu nasci, e de usar o que eu sei, tecnologia e inovação com propósito para enfrentar um problema que sempre me indigna e que sempre me indignou. E de fazer isso junto com pessoas e instituições que acreditam que inovação e impacto podem e devem andar lado a lado. E se antes eu sentia que esse problema era só meu e eu sentia esse problema sozinha, hoje eu sei que esse problema é nosso e a solução também pode ser. Obrigada. Obrigada. Esse troféu representa essa conquista e o primeiro passo de uma jornada linda, Sim. né? Desistir jamais, né? Jamais. Não podemos enquanto o problema está aí, né? Gente, chegamos ao final do nosso encontro. Eu espero que vocês tenham gostado e eu queria agradecer demais pelo convite que foi feito para a gente. Eu queria agradecer demais toda essa jornada que foi percorrida, porque isso edifica a gente, saber que há esperança, né? E que a tecnologia está aí para isso também. E agora, eu queria chamar à frente os responsáveis por esse encontro, e que ele não é de hoje, né? Isso foi todo um percurso, um caminho percorrido. Então vamos lá. A Marcinha, por favor, palmas. Wangley, palmas. Meu escudeiro. Gabriel, Henrique, Maria, Júlia, Nicole, Rafael, Rodrigo. Nicole, vai lá também. Você também, vai lá. E a Estela, cadê a Estela? Cadê a Estela? Tá aí? Queridos, eu tenho certeza que nenhum de vocês vai parar por aqui, né? Assim como a Brasil Conference, também não. Ainda temos muitos encontros relevantes aí nessa edição. Inclusive, quem esteve aqui e não assistiu a palestra do Cacique Raoni, ela vai estar disponível na internet, felizmente para nós todos que queremos vê-la. E eu tenho certeza que dessa edição aqui vai sair muito fruto, e a próxima também. Daqui vai sair a próxima. Você que esteve conosco aqui ou na internet, se inspirou com esse conteúdo, com esses exemplos, a gente espera ver você aqui nesse palco em 2026. Já estou lançando, viu, Matheus? Eu já estou me convidando também, viu, equipe? Quem for suceder, e da próxima vez eu prometo trazer o Leon. Eu espero que não vai ter outro apendicite no caminho disso. E a ideia é que a gente caminhe para continuar resolvendo problemas, porque é esse o espírito. Muito obrigada, quero olhar para vocês todos. Valeu o esforço, cansaço, e tem mais um vídeo para a gente assistir. Vamos lá. Palmas para a equipe primeiro, né, gente?